inverno já chegou na cidade de São Paulo. A solidariedade também. Começou a operação Baixas Temperaturas. Sempre que os termômetros registrarem 13 graus ou menos, as abordagens para acolher e abrigar crianças, adolescentes, adultos e idosos em situação de rua serão intensificadas. Colabore. Ao encontrar uma pessoa em situação de rua, ligue gratuitamente para 156. O serviço funciona 24 horas por dia. Prefeitura de São Paulo. Tomar a vacina contra a Covid-19 é abraçar a vida. E a dose de reforço da vacina já está disponível para a população de São Paulo. Consulte o calendário de vacinação da sua cidade. Vá até o posto de saúde mais próximo e complete o seu esquema vacinal. Mas lembre-se, é preciso ter tomado a dose anterior há no mínimo 4 meses. Só com a vacina e as doses de reforço, você continua protegido do coronavírus. Essa é a melhor forma de viver a vida. Governo do Estado de São Paulo. De agora você está no Brasil em Questão, com os principais fatos da educação, da saúde e da cultura que interferem diretamente na vida do cidadão brasileiro. Hoje recebemos com muita honra a secretária de Cultura da cidade de São Paulo, Aline Torres, graduada em Relações Públicas, pós-graduada em Gestão e Projetos Culturais pela ECA USP e graduada em Ciências Econômicas. A secretária Aline Torres foi secretária adjunta de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de São Paulo. Trabalha com gestão cultural há 10 anos, passando também pela Secretaria de Estado de Cultura de São Paulo, foi presidente da Comissão Técnica de Avaliação de Projetos Culturais aos segmentos como festivais de arte, circulação de teatro e da cultura negra pelo PROAC Editais e também desenvolveu projetos na Fundação Padre Anchieta, TV Cultura, incluindo o projeto Terra 2, que ele recebeu o prêmio APCA 2017 como melhor programa de TV. A secretária desenvolve ações de conjunto da sociedade civil e atua com a promoção da inclusão social de mulheres, negros e homossexuais. Secretária, é um prazer recebê-la aqui na nossa TV. Fique à vontade, Aline. Secretária jovem, né? Com um currículo tão vasto e jovem. Boa noite, meninos. Eu posso chamar vocês de meninos? Pode. Nós agradecemos. Muito. Obrigada. É um currículo médio, ainda tem muito para agregar nesse currículo. A gente começou cedo, de verdade, Raul. E a secretária vem deixar bonito o programa, Raul, porque só tinha secretário, claro, com respeito aos nossos secretários, mas uma mulher aqui é melhor, né, para acompanhar a nossa TV, viu, secretário? Obrigado. Não, e representando a beleza da mulher negra, né? Porque isso é tão importante. Tem gente que não gosta, né, secretária? Mas nós somos apreciadores da beleza da mulher brasileira e da legítima beleza da mulher negra brasileira. É quase um assédio pela televisão, hein, secretária? Aline, eu sou um fã doroso da questão da cultura, né? E eu acho que quando eu conversei com o Fabrício, falando, o currículo seu agrega muito essa questão da São Paulo grande do jeito que é, né? E eu queria entender um pouco que você falasse sobre essa importância do desenvolvimento nesse setor cultural para a sociedade, né? E que é uma ferramenta de inclusão social, não é, Aline? Exatamente. Não, antes de qualquer coisa, deixa eu agradecer o convite para participar do programa de vocês. Eu assisti um pedacinho quando o Fabrício participou. Se o Fabrício me elogiou para vocês, não vale, porque ele é um querido, ele é super amigo. Eu sou muito fã do Fabrício Cobra, que é um secretário que tem dado literalmente o sangue aqui nessa gestão, como todos os secretários que seguem o tom aqui do nosso prefeito Ricardo Nunes, que é 18 horas de trabalho, e a cidade não para, e a gente também não para. Mas é isso, né? A cidade de São Paulo é uma cidade com 12 milhões de habitantes,
E aí, quando você pensa em promover políticas públicas de cultura para 12 milhões de pessoas, cada uma com a sua característica, de uma região, de um jeito diferente, até porque dentro de São Paulo são vários Brasis, né? A gente tem gente do Brasil inteiro na cidade de São Paulo. Então, a gente tem a cultura do Brasil inteiro aqui. A gente precisa praticar muito o movimento da escuta. Ouvir cada vez mais, ouvir cada vez mais, ouvir cada vez mais, para que a gente consiga implementar ações eficazes, né, e perenes, fazer política pública de cultura, formação de público, fomentos. A gente tem muito levado o tom, a regra aqui dessa minha gestão é a descentralização dos recursos, é conseguir fazer um equilíbrio nessa balança orçamentária dos equipamentos das regiões periféricas, diferente dos equipamentos das regiões centrais, que nós temos muitos também que merecem ser valorizados. Mas essa balança aí, ela estava meio desigual e a gente está organizando isso. Raul? Eu também queria perguntar para a secretária que a pandemia, né, eu acho que o grande inimigo, né, da cultura brasileira foi essa pandemia, né, porque atingiu em cheio o setor cultural. Ninguém imagina, a gente ficava imaginando os artistas, né, seja do teatro, né, seja do ramo do cinema, os cantores, enfim, que coisa, né, não poder se apresentar, o ganha-pão, não poder estar ao lado do seu público, né? Que situação, né? E como é que a prefeitura, no caso a secretaria, lidou com isso e está lidando agora que a pandemia amainou e que estão recomeçando os eventos nas cidades? Não, quando a gente para entender e fazer uma reflexão de que, de fato, a área cultural foi a primeira área prejudicada e uma das mais prejudicadas, mas, ao mesmo tempo, foi a arte e a cultura que fez com que a gente sobrevivesse dentro de casa, num período de pandemia, home office. Você acorda, dorme e trabalha no mesmo cômodo, né? O que fez com que a gente tivesse um respiro psicológico, uma saúde minimamente mental nesse período da pandemia, também foi a arte, também foi a cultura. E entendendo... Eu voltei. Estou aqui. Entendendo esse novo movimento da sociedade, de ter as plataformas online, de entender que a cultura também, a arte, estava ali numa condição terapêutica, né, de cuidado também, de zelar ali nesse momento, a Secretaria de Cultura ela foi zeladora dos artistas. A gente promoveu fomentos no período de pandemia, a cidade de São Paulo recebeu o Aldir Blanc, que foi a lei federal emergencial para a classe artística e cultural, muito tardia, mas eu costumo dizer sempre antes tarde do que nunca, e a gente conseguiu aqui trabalhar numa união de esforços com servidores e toda a equipe da Secretaria de Cultura para conseguir dar um mínimo suporte para esses artistas que também estavam em casa, ali cuidando da gente que não trabalha com a arte. E aí agora, nessa retomada econômica, logo no começo do ano, quando a gente teve, de fato, a sorte de São Paulo ser a capital mundial da vacina, com a nossa população quase 100% vacinada, isso nos deu possibilidade para a gente conseguir voltar a ocupar os nossos equipamentos, os nossos centros culturais, o nosso teatro municipal, enfim, todos os nossos equipamentos da periferia ao centro, eles voltaram com uma programação muito pujante. E também os grandes fomentos. A gente teve um fomento no ano passado, que foi o de múltiplas linguagens, que ele tinha o objetivo de reforçar e apoiar essa retomada dos artistas. Então, eram projetos que estavam acontecendo ali na sua própria região, enfim, em diversos formatos, tanto presencial como nas plataformas online. E depois disso, a gente não parou não, viu, meninas? Raul, teve música, teve 22+100, teve aniversário da cidade de São Paulo de híbrido e presencial, teve a virada cultural, enfim, a gente não parou e sempre dentro desse contexto de fortalecer os artistas da cidade de São Paulo, fortalecer toda a cadeia econômica. Quando você fala de cultura, para a gente contratar um artista, vocês que foram artistas, aí estão com essa coisa ainda dentro de vocês, né? De cantar. Você sabe que para gravar uma música, por mais que você precisa ali de um profissional do estúdio, você precisa alocar o estúdio, você precisa de um profissional no estúdio, você precisa de um suporte, de uma equipe. Para fazer um show, a gente precisa alocar o palco, então você precisa contratar o engenheiro para fazer aquela montagem, você precisa contratar a galera da graxa, como a gente costuma chamar, que são os técnicos, né? Toda aquela equipe, técnico de som, técnico de
de mesa, o hold, enfim, toda uma... Não é só, a cantora não chega ali no palco sozinha, a banda e ela precisa de toda uma parafernália muito grande. Então, a gente tem uma cadeia econômica da cultura muito forte. A cultura também gera emprego, gera renda. Ela é um fator econômico muito forte na nossa cidade também. Então, a Secretaria da Cultura, ela está sempre permeando todas essas pontas. Então, a pandemia foi muito ruim, mas a gente está focado sempre em conseguir melhorar e dar um suporte para os nossos artistas da cidade. Então, até aproveitando o gancho, eu queria perguntar, secretária, o que nós temos hoje, vamos dizer, na cidade de São Paulo, para os jovens artistas? Nós citamos aí o caso das nossas sobrinhas, né, que são cantoras, que tem isso. Tem também aqueles que fazem mágica, né? Tem aqueles outros que são de teatro, e eles reclamam que, mas não temos espaço na cidade. Às vezes, quando se fazem shows, só se procura os grandes nomes, os grandes artistas. Então eu pergunto, quais os espaços que nós temos hoje, dentro dessa nova gestão da senhora, que agora vai praticamente, vamos dizer que ela vai se desenvolver no ano que vem, né? A senhora vai ter chance de poder trabalhar o ano que vem, sem pandemia, sem nada, né? Aí sim que podemos considerar que vai ser, podemos avaliar a sua gestão em função do ano que vem, que a senhora vai estar em igualdade de condição com outros secretários, né? Então eu pergunto, o que nós teríamos para os jovens artistas que sentem falta de ter esse palco bem preparado num parque, num teatro, onde eles possam fazer aquilo sem maiores custos? Eu acho ótimo, tem duas coisas muito importantes nisso que você falou, Raul. Primeiro, porque a gente tem uma crise identitária ao brasileiro, né? O brasileiro tem uma crise que tudo que vem... Você falou que vocês gravavam música na época que se cantava em inglês, né? É isso. A gente tem uma crise identitária que a gente valoriza a arte que vem de fora. Ainda isso é muito forte na nossa sociedade. E a gente está nesse processo de fazer formação de público. Então, quando a gente fala um pouquinho também dessa descentralização, ela está em ouvir e dar suporte para esses jovens artistas, para esses artistas que estão começando agora. E como é que a gente faz isso? A gente está fortalecendo de maneira estrutural, com reformas, fazendo aquisição de equipamentos, melhorando a estrutura dos nossos palcos da periferia, para que esses artistas periféricos eles tenham um espaço digno e de qualidade para eles poderem fazer os shows deles, para eles poderem se apresentar e para o público também se sentir atrativo e vir para cá. Mas eu também estou levando artistas renomados do grande público para esses espaços periféricos. E aí eu faço uma inversão. Eu pego esses artistas novos, mais organizados, que estão começando agora, para abrir shows de artistas renomados nos nossos grandes eventos. Virada Cultural, Réveillon, 22+100, aniversário, Consciência Negra, enfim... Todos os nossos grandes eventos, a gente coloca sempre artistas pequenos abrindo shows de artistas grandes, porque isso é uma grande alavanca na carreira dele. E além disso, da formação do público, de levar fazer a troca. A gente fez uma atividade linda agora. Dia 25 de julho foi o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. E no Brasil a gente comemora essa data como o Dia de Teresa de Benguela, que foi uma grande ativista da nossa sociedade. Foi uma mulher escravizada, mas que guerrilhou ali, ela ficou à frente de um quilombo, enfim, ela tem várias características positivas e por isso que a gente comemora o Dia de Teresa de Benguela nesse dia. E a gente fez uma programação que foi a programação mais linda que eu já consegui fazer na minha vida. A gente chamou 5 mulheres sambistas, novas sambistas, mulheres que nunca nem foram no Teatro Municipal para ficar na plateia, para estar no palco cantando músicas de grandes sambistas, de Alcione, Dona Ivone Lara, enfim. E foi lindo, a gente teve o Teatro Municipal, os ingressos esgotaram em 25 minutos. 800 ingressos do Teatro Municipal esgotaram online em 25 minutos, e foi lindo de ver. Então, isso é formação de público também, porque eu trouxe nesse dia um público para o Teatro Municipal que ele não está acostumado a falar no teatro. Ele não está, e não é que tem uma barreira de que esse teatro, esse espaço está lá na porta, né? Esse lugar não é para você. Não, é uma questão social introduzida nas pessoas, de que aquele lugar é muito requintado, de que aquele lugar é muito chique, que a programação que tem lá é ópera, eu não sei ópera, aquilo não é para mim. E a gente está levando isso também para a periferia.
a formação de público está no movimento da escuta, de entender o que o público quer ouvir, e aí quando a gente entende, a gente vai misturando. E aí eu introduzo várias linguagens ali. Raul, esse programa vai ser vou falar que é um assédio. É a melhor secretária que eu já vi. O pessoal vai reclamar. Eu fiquei apaixonado pela Aline, do jeito que ela fala. Olha, eu vou falar, pode pegar o programa inteiro e mandar para a OAB, que a gente vai tomar um processo de assédio do tamanho do mundo. Não, mas aqui a gente sente o entusiasmo da secretária, né? Talvez pela juventude dela, ela já se percebe que ela está apaixonada pelo que ela... Quando fica velha, eu preciso ter esse mesmo ritmo, não me desanima. Não, mas é que é justamente aquele ímpeto, né, realmente, de fazer as coisas, de fazer acontecer. E ela sabe que cada coisa que ela fizer pela cultura vai marcar muito a vida das pessoas. E é esse que eu acho que esse entusiasmo que é contagiante, né? É a alegria dessa mulher. Então, eu vou escrever para o Fabrício, que é um amigo meu, todo mundo sabe. Filho da doutora Zulaê, nossa querida amiga. Filho da doutora Zulaê. Secretária, você sabe que você me falou uma coisa assim, que eu tenho uma paixão muito louca, fora essa questão de música, né, das sobrinhos. O meu avô foi maestro municipal, fundador, né? E tá lá, inclusive, tá lá o nomezinho, tá lá. Isso é 1900 e nada. Meu avô nasceu em 1870. Não, mas quem foi? Qual é o nome dele? É maestro Armando Silioni, ele é um dos fundadores. Lá atrás, o projeto do Teatro Municipal era trazer música à população. Mas estamos falando do século passado, né, secretário? 2 séculos para trás. E aí o João Carlos Martins, que é um grande amigo meu, né, a irmã do Ives Ganda, ele tem aqueles projetos que trazem, eu acho até aquela coisa de trazer a comunidade, enfim, foi o jeito, mas ele traz a música, porque meu avô falava que a música é a linguagem universal dos deuses, né? Que fala com todo mundo. Como é que está isso? Quando você fala em projeto da periferia, e eu lembro do projeto do João Carlos Martins, me remete ao primeiro tempo do meu avô, né? Que é aquela coisa de trazer a comunidade, eram italianos sofridos, né? O pessoal que vem de outro país, né, Raul? Então, como é que está hoje? Porque é meio... Quando eu vejo aquela meninada tocando, violino, enfim, fazendo esse liame dos 2 mundos que você fala, eu fico animado, né? Como é que Não, primeiro que assim, o maestro João Carlos Martins, ele é a pessoa, ele é o artista, o músico, o ser humano, o profissional, mas, nossa, eu não consigo adjetivar de tão maravilhoso, de tão doador, de tão humilde, gentil que ele é. Ele se doa não só para a arte que ele produz, que é excelente, mas ele se doa para as pessoas. Você sabe que a gente fez a virada cultural esse ano? E ele abriu o nosso palco principal, que foi lá na Zona Norte, e ele fez uma coisa que, assim, é numa sutileza, que a riqueza está na sutileza dos detalhes. Que ele fez, foi ele, a Orquestra Baquiana e a bateria da Escola de Samba da Vai Vai, e ele regendo todo mundo ali na maior alegria, né? Maravilhoso. E o público, 6 horas da tarde ali, era uma coisa família, uma coisa super legal. Na freguesia do Homem, um pedacinho ali que você está no meio da Brasilândia, no meio de Pirituba, no meio da freguesia, um lugar perfeito. E ele colocou assim, ele começou a fazer a regência, e ele falava assim, eu vou mostrar para vocês que vocês conhecem música clássica. Primeiro ele perguntou, quem conhece música clássica? Aí todo mundo ficou quieto. Pouquíssimas pessoas levantaram a mão. Eu falei, não, vou provar para vocês que vocês estão todos errados. E ele começou a reger músicas clássicas que as pessoas conhecem de comercial da TV. Esse homem, ele é maravilhoso. Posto que eu amo o João Carlos Martins, agora eu respondo essa pergunta. Inclusive, alguns jovens da periferia que ele tirou e que são grandes músicos estão no exterior hoje. Pertencendo à orquestra do exterior. Exato. Saímos da periferia, hoje... né? Exatamente. E hoje a gente tem uma ação, o Walter e Raul, que é assim, a gente tem a orquestra experimental do Teatro Municipal, que é regida pelo nosso maestro Jamil Maluf, que também é um grande maestro que domina aquela arte ali
conhece bem de cabo a rabo todo aquele teatro e orquestra, e a gente tem justamente essa pegada, né? Tudo que eu falo da descentralização, pense que ela está em tudo. Então, nós fizemos algumas ações de levar a orquestra experimental para o Grajaú, para fazer uma apresentação junto com uma escola de samba. Para quê? Porque eu preciso que as pessoas do Grajaú também conheçam uma orquestra experimental, uma orquestra lírica, ópera e tudo mais, só que eu vou introduzir junto com a cultura que é de costume do lugar, porque eu quero aproximar e não afastar. E aí agora eu vou ter outros jovens interessados em descobrir, se questionar o que é uma orquestra e vir visitar o teatro, enfim. Ele ainda é um grande símbolo da cidade, né? E ele ainda afasta. Eu falo que ele é muito gigante, ele é muito grandioso, e acaba que as pessoas têm um pouquinho de medo. Mas a gente está trabalhando muito para que ele seja de todo mundo de verdade, para que todo mundo venha para cá. Você é maior de 18 anos? Já tomou a dose adicional da vacina contra a Covid há pelo menos 4 meses? Então você já pode tomar a 4ª dose. Não se esqueça, maiores de 18 anos, tomem a 4ª dose. A vacina é o melhor meio de proteção contra o coronavírus. Pais ou responsáveis de crianças de 5 a 11 anos devem levá-las para tomar a 1ª dose. E adolescentes de 12 a 17 anos podem tomar a dose adicional. São Paulo, capital mundial da vacina. A secretária, olha, é pena, Aline, que você não conheceu meu avô, nem daria, mas ele falava que o começo do municipal era isso, aproximar a população para esse tipo de coisa. E lá tinha aquela coisa do domingo, que eles iam visitar todo mundo, era o passeio ali, como se fosse uma praça mesmo, né? Então, você está fazendo exatamente o que no começo do municipal queria, é verdade. É pena que ele não está aqui para te falar isso, porque... Mas ele está vendo, eu acredito. Uma graça. Olha, eu estou apaixonado por ela. Faz a próxima pergunta, Raul. Eu queria dizer o seguinte, nós vamos falar um pouquinho da virada cultural descentralizada em 2022, porque ela foi a virada do pertencimento e levou grandes artistas para palcos de rua nas periferias, né? Ela descentralizou a virada cultural, porque não ficou só no centro, restrita ao centro. Um dos projetos mais populares do sucesso da cidade de São Paulo é, sem dúvida, essa virada cultural, que representa muito. E o que nós temos de surpresa para o ano que vem, secretária? O que a senhora já pode nos contar a respeito da virada cultural de 2023? Acho que vai ser em maio também, né? É em maio, a virada cultural é sempre em maio, e essa virada cultural desse ano, que é isso, né? A virada cultural do pertencimento, sabe por quê, meninos? Porque a gente tem aqui um formato de virada cultural que ele é perfeito, porque nos momentos e nos anos que a virada cultural aconteceu no centro, é porque a população precisava ocupar o centro, as pessoas precisavam vir para o centro, mas ao mesmo tempo ela não era democrática para todo mundo. Porque o menino que mora ali em Cidade Tiradentes, ele não tem um metrô perto da casa dele. Ele vai pegar um ônibus de 1 hora para chegar no metrô Itaquera, e aí depois que ele chega no metrô Itaquera, que ele de fato tem acesso à linha vermelha, enfim, para conseguir chegar no centro. Então, quando eu falo que ela é 24 horas, ela é para todo mundo, só na região central, ela não é para todo mundo. Então, a gente começou a ouvir a sociedade nesse momento. A gente acabou de passar por uma pandemia muito grave, as pessoas estão, em grande parte, desempregadas, as pessoas não têm dinheiro. Então, como é que a gente vai fazer para que as pessoas tenham acesso à cultura, a grandes shows, atividades culturais, se ela não tem dinheiro nem por condição? E a gente vai privar as pessoas disso? Isso era o que a sociedade em 2022 estava pedindo. Então, é aquilo desde o começo, o movimento da escuta. A gente ouviu as pessoas e entregou para a sociedade aquilo que eles queriam de verdade. E eu vou falar para vocês uma coisa mais maravilhosa. Foi lindo de ver. A nossa virada cultural, a gente escolheu 8 regiões da cidade, bem periféricas, bem descentralizadas. Olha, teve uma imagem, a gente montou um palco em Itaquera. E aí, os nossos produtores que estavam montando o palco, ele mandou um vídeo para o nosso coordenador aqui, que chegou até mim, de pessoas e crianças sentadas
E aí elas iam perguntar para eles, falando, o que vocês estão fazendo aqui? Aí a gente está montando um palco, mas vai ficar aqui esse palco? Porque a gente nunca viu isso aqui. A montagem do palco já foi um show. A montagem do palco já foi um acontecimento. Porque as pessoas que moram em regiões periféricas, elas não têm acesso a isso. Então, a gente conseguiu levar 100.000 pessoas para Itaquera. Porque o mesmo palco com estrutura grande, de qualidade, com rider bom, divulgação boa, segurança, tudo que um grande show precisa, que acontecia aqui na Praça da República, a gente levou para Itaquera, a gente levou para a Freguesia do Ó, a gente levou para as outras regiões da cidade, Itaim Paulista, São Miguel, Barões da Pisadinha, fez o primeiro show gratuito deles em São Paulo, na virada cultural. Era gente subindo pelo telhado dos lugares. Coisa maravilhosa que as pessoas conheceram o Barão da Pisadinha no meio da pandemia, pela internet, era um live de milhões de pessoas. E o show deles, a virada cultural é uma ação de política pública. Porque agora, com tudo voltando, os ingressos para qualquer festival, o valor mínimo é R$300. Lollapalooza e mil festivais por aí. Os artistas estão voltando a tocar, mas eles estão tocando para quem consegue pagar. E quem não consegue pagar, que ainda está desempregado? Então, a virada cultural é uma política pública para isso também. Então, foi lindo, porque as pessoas foram para lá, os shows foram, a gente conseguiu montar um line-up, uma programação de muita qualidade, e tinha gente linda, família, tudo para quanto era lado. Foi a coisa mais bonita de se ver. A virada cultural foi linda. E aí, em 2023, a gente vai reescutar a sociedade e entender qual que vai ser o movimento, se a gente mantém descentralizada. Eu acredito que sim, que a gente ainda está num momento de evolução, a gente precisa gerar emprego. São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, ele tem uma missão e ele tem efetivado isso de trazer grandes empresas para a cidade de São Paulo para a gente gerar emprego. Então, ele está gerando muito emprego, mas ainda tem muitas pessoas desempregadas. Então, a gente precisa entender como vai ser isso, mas eu acredito que ela ainda vai ser descentralizada. Aline, deixa eu te falar, a TV é pequenininha, mas a gente pega 3 milhões aí de lares, e quando você tiver um artista ou tiver um pessoal que você queira promover, pode usar a TV para isso, viu? Que ótimo! Pode usar, porque a TV é da cidade. É da comunidade, né? É uma TV da comunidade. E ela está na net, você não tá, hoje a gente está nas redes sociais, mas ela já tem 30 anos, e a gente está com a OAB, uma das partes, a FEComerciários e a Associação dos Usuários. E a Associação dos Usuários é exatamente essa iniciativa que eu queria trazer, de você poder fazer, junto com a Secretaria, essa apresentação desses projetos seus, que são maravilhosos. Você está no lugar certo, viu? Aline, deixa eu te falar uma coisa. Agora vai abrir o Ipiranga, né? O Museu do Ipiranga. Museu do Ipiranga. Que, aliás, é um bairro do Jafés, viu? É bairro do nosso amigo aqui do lado aqui, que tinha o Lanifício Jafé, conhecido lá, né? A fábrica dele. É verdade. E aí, o equipamento da cidade tem também muito museu, e tem um centenário agora. Como é que está sendo feito a abertura desses espaços? Porque aí vai peça, vai pequenas produções. Você pode explicar um pouquinho disso? Claro. Bem, esse ano a gente comemora o bicentenário da independência, né? Momento de 200 anos que Dom Pedro chegou aqui e fez o seu belo grito mentiroso às margens do Rio Ipiranga, que a gente celebra o quadro de Pedro Américo. Milênios também, enfim. A gente tem várias ações em conjunto com a Secretaria de Estado da Cultura também, e com o governo do estado, porque hoje o Museu de Ipiranga, que está sendo reformado, e é uma ação do governo do estado, porque conseguiu capitanear ali diversas empresas para fazer uma Rouanet, porque é uma obra caríssima, e eles restauraram o quadro do Pedro Américo. E assim, vocês precisam ir até lá depois que o museu reabrir, porque está impactante, é bonito. Assim, é muito impactante ver aquele você já foi lá? Você já foi ali? Eu tenho ido bastante. Nossa, estou curioso para ver como é que ficou. Dia 7 estará aberto. E aí, além de entregar um museu reformado, tecnológico, e é isso, é um novo museu, né? Com espaços ali para outras atividades. Ele também está bem bonito, ficou num espaço, eles conseguiram expandir a parte de baixo do museu. Então, é uma entrega incrível que está fazendo.
E aí a Prefeitura da cidade de São Paulo, tem a gestão ali do Parque da Independência, que é um parque que circula muitos jovens, a galera do skate anda muito ali. Então, a gente está também fazendo um parque, reorganizando ali dentro do parque uma área com pistas de skates, para eles não ficarem andando nos monumentos. Legal, tudo a ver. É isso, né? A gente precisa entender, poxa, já que a juventude identificou que esse é um local para se andar de skate, aí eles estavam andando de skate, os demônios, nos monumentos, tudo nas estátuas, vamos fazer... Vamos fazer uma pista. Uma pista, boa ideia. Não, eu também queria deixar uma sugestão para a secretária, porque eu gosto muito de Portugal, né? Fui algumas vezes a Portugal e lá tem muito da nossa história, está lá. E quando você vai para uma cidade chamada Mafra, que é próxima a Lisboa, eles, não sei se a secretária teve a oportunidade de conhecer, mas ali eles têm um dos palácios, né? O Palácio Nacional de Mafra, em que aos domingos eles fazem uma simulação. Então são muitos atores vestidos com as roupas de época, né? E que fazem uma apresentação, conversando com o rei, o ministro vai lá e conta os problemas para o rei, a corte anda por todo o castelo com aquelas roupas típicas. Já pensaram em fazer alguma coisa dessas na região do museu, pegar os nossos atores, fazermos uma representação de época do Império Brasileiro, né? Como foi? Já tiveram essa ideia de fazer alguma coisa nesse novo Museu do Ipiranga? Sim, não exatamente no museu, mas no dia 7 de setembro, nós temos várias ações e várias atividades culturais e artísticas pensadas justamente nessa data do 7 de setembro, por ser o bicentenário. E falhou um pouquinho. Deve ter... Voltou. Voltei. A gente está com uma programação chamada Vozes da Independência, que é justamente trazer para reflexão da sociedade todas as vozes, todos esses gritos de independência de outras narrativas e de outros momentos da história do Brasil que também tiveram grande importância. E aí que a gente vai fazer uma remontagem no dia 7 em si, do momento de Dom Pedro ali, com vários outros personagens. Então a gente vai ter a Anitta Malafate, a gente vai ter o personagem ali de Zumbi dos Palmares, todos eles que tiveram o seu grito no seu momento histórico, eles vão estar ali juntando, a gente tem uma encenação acontecendo ali no parque, ao céu aberto, então é uma grande encenação musical ao céu aberto, até chegar Dom Pedro e a sua cavalaria com os dragões da Real. O exército está com a gente nesse projeto. Então, sabe aquela roupa que tem dos cavaleiros que estavam com Dom Pedro lá no quadro do Pedro Américo? Então, eles vão estar só com os meninos mais novos. Os dragões da independência, né? Vai estar lá. Isso, as dragões da independência vão chegar com Dom Pedro e aí a gente entra no momento de 7 de setembro mesmo e a gente tem aquela encenação de Dom Pedro cavalgando até ali o riacho para a gente refazer esse grito, enfim. Então vai ser bem bonito, porque é uma remontagem, obviamente, é uma releitura com outro contexto, porque a gente está justamente tentando fazer uma reflexão neste ano que a gente está vivendo, neste período que a sociedade está, depois de uma pandemia, com tudo que se viveu, a gente precisa ouvir outros gritos, né? Outras vozes. O que é independência para o Raul, de repente, é diferente do que é independência para o Walter. Então, é esse tom que a gente vai dar para essa programação do Bicentenário. Não, eu sugiro até algo permanente, né? Porque, como eu falei, o Museu do Ipiranga vai ficar, logicamente, depois do 7 de setembro, aberto à visitação. E essa visitação, eu sei que vem escolas do Brasil inteiro. É comum, antigamente era assim no museu, quando ele funcionava, né? Antigamente, hoje, né? Na nossa época, né? Não, eu ia, na época da escola, a gente foi para o museu, né? Mas a gente vai incentivar que eles voltem, Walter, não é praticamente não. A gente vai incentivar, a gente tem uma ação no dia 7, que nós vamos ter 100 alunos da nossa rede pública indo lá visitar o museu, enfim, a gente está fazendo algumas ações. Ali tem uma simpatia, ela acabou de livrar uns 20 anos nossos, um de cada um nosso. Não, e que ela possa realmente tornar isso permanente, porque as escolas vão continuar vindo, né? Elas, a partir da inauguração do museu, elas vão marcando, são escolas de todo o Brasil. E se elas pudessem
assistir constantemente essas apresentações ao vivo, né? Vai dar muito mais colorido ao estudo da história do Brasil. Essa que é a sugestão, porque eu já vi isso em outros países e acho muito bonito, porque você volta àqueles tempos e você aprende a história, você vai acompanhando a história por causa disso. Por exemplo, no Canadá, na região, por exemplo, de Quebec, onde houve a dominação inglesa e francesa, no dia da independência, de onde eles fazem uma batalha simulada, onde todos os moradores da cidade participam, cada um com os trajes ingleses, outro com os trajes franceses, e simulam o que foi aquela batalha, o que foi aquilo. Eu acho uma coisa fantástica, porque aí você já pensou se a gente encena uma batalha aqui no Brasil agora? Deus me livre. Não, mas a gente poderia encenar as batalhas da Guerra dos Canudos, todas que nós tivemos, né? Tantas histórias que nós tivemos que foram parte da história do Brasil, né? Até mesmo falar um pouco da época da escravatura, o que foi a escravatura, porque a gente percebe que os alunos hoje, eles veem a história muito por alto. Eu acho que a minha formação, sua, Walter, era muito mais forte do que as escolas de hoje. As escolas de hoje não contam a história do Brasil como ela foi. Então, eu acho que hoje nós estamos muito no mundo da tecnologia, da internet, né? Então, todo mundo vê. Mas seria muito bonitas essas apresentações, porque você torna a história do Brasil viva, né? E além de movimentar o mercado dos atores, né? O pessoal do teatro que vai ter um caminho muito bom para fazer, né? O Raul, eu tô brincando de novo, mas você devolveu os nossos 20 anos, né? Porque daqui a pouco a gente tava com francês, latim, né? Ali não viu. Olha, deixa eu perguntar uma coisa, Raul. Aí agora tem um negócio que é o carnaval, né? Porque o carnaval está aqui, né? Instalado em todo mundo. Tem alguma coisa pro carnaval? Você tá... Carnaval não está instalado comigo, não. Vocês param de confusão. Não, então, mas vai andar tudo? Como é que tá a história agora? Acho que agora dá, né? Não, menino, tem que dar, né? Que se não fizer um carnaval, você é linchada na rua, pelo amor de Deus. Agora dá. Eu acho que agora já passou o momento cruel da doença, né? Então, da pandemia. Então, agora eu acho que... A verdade é que a gente tem que falar, voltou à normalidade, né? Mas como é que vai ser o ano? Porque teve briga. Esse ano teve... Lembra que até teve... Aquela classificação foi difícil, né? Como é que vai ser o ano que vem dessa história? Não, esse ano, fazendo um recorte bem rápido do que aconteceu no Carnaval esse ano, né? A gente estava naquela expectativa que em fevereiro a cidade já estaria um pouco na sua normalidade, não estava, a gente teve que fechar, se reorganizar de novo em home office e tudo mais, e tomar os cuidados por conta das novas cepas e tudo que aconteceu. E aí que a gente tem 2 carnavais na cidade. Um é o nosso carnaval tradicional das escolas de samba, bonito, organizado pela Liga, e o outro é um carnaval tão belo quanto o da Liga, que é o dos blocos carnavalescos, que ocupam a cidade, enfim, com a organização da prefeitura. São manifestações populares, sim, porém com a organização da prefeitura. Existe uma gestão cuidando ali. E aí que a Liga das Escolas de Samba, em conjunto com a UERJ, que é a do Escola de Samba do Rio de Janeiro, combinaram que vamos adiar o carnaval para abril. Então, os 2 prefeitos, o prefeito do Rio de Janeiro, o nosso prefeito Ricardo Nunes, da cidade de São Paulo, vão lá e assinaram, beleza. Em abril, check, bom para todo mundo. Aí, os organizadores dos blocos, que os blocos eles não têm uma liga, eles não têm uma entidade que represente, que tenha todo mundo debaixo desse guarda-chuva. São muito esporádicos, enfim, a gente ainda é muito novo na cidade, a gente ainda está nesse processo de se organizar. E aí eles falaram, olha, a gente entendeu que o momento é ruim, então a gente cancelou o carnaval dos blocos. Cancelou. Nesse período, o carnaval estava na gestão da Secretaria de Coordenação das Subprefeituras, que é a secretaria que faz a zeladoria. Já foi no passado daqui da Secretaria de Cultura, e aí eu acho que as gestões entenderam que naquela secretaria, por conta da estrutura que se coloca na cidade, que é uma zeladoria, né, uma operação muito grande na cidade, lá que foi feita a licitação. E aí eles entenderam ali que cancelou não é adiar, cancelar é finito. Ano que vem a gente conversa. E aí ficou nesse mesmo entendimento, ano que vem a gente conversa. Como quando chegou em abril, que os blocos começaram a ver as escolas de samba se organizando para desfilar, tarará,
eles se entenderam no direito, que eu acho justíssimo também, de ir para a rua e falar, olha, a gente quer fazer nosso carnaval, a gente quer botar nosso bloco na rua, tarará, tarará. E aí que não dava, né? Porque a gente teve pouco tempo para organizar, com os secretários de lá e com o prefeito e eu e todos os outros secretários da saúde, todo um comitê gigante para decidir essas grandes operações, obviamente, porque é uma responsabilidade muito grande. E aí alguns queriam sair meio à revelia, a gente teve algumas situações bem complexas. E aí eu tentava explicar assim, gente, pensa que quando um carro quebra na marginal Tietê, é um caos na cidade inteira, são várias vias interligadas ali. Pensa um bloco grande que sai na rua sem autorização da CT, sem a GCM, sem a PM, as pessoas não conseguem sair de casa. É divertido para uns, mas para outros não é. É um problema. Então, a gente precisa fazer isso em conjunto. E aí que houve-se algumas diversas conversas com eles e definimos que seria em julho. E aí ficou naquela, mas julho é frio. Eu falei, bem, é uma escolha de vocês querer colocar os bicos das tetas na rua em julho, no frio, e tudo bem. Só que a gente abre uma licitação para um patrocínio. É tradicional que a cidade de São Paulo não invista recurso direto no carnaval de rua. A gente tem uma outra relação com o carnaval das escolas de samba. É sempre um patrocinador que banca tudo isso. É um recurso grande. E aí, a gente não teve interesse do comércio, os patrocinadores não quiseram participar dessa licitação. Nós tentamos, mais uma vez, reduzir, reorganizar por conta do período, pelo número de blocos que diminuíram, e eles, mesmo assim, não tiveram interesse. Então, o que o prefeito definiu, o que a gente definiu? Bem, não vamos colocar dinheiro do bolso, a gente construindo hospital, fazendo hospital oncológico, abrindo hospital na Brasilândia. A gente tem um outro momento. Então, cancelou-se o carnaval de julho, eu fui linchada na rua e tudo bem. Mas foi a decisão mais correta, imagina. São Paulo é a capital mundial da vacina e manter sua carteira de vacinação atualizada é muito importante. Procure uma das 470 UBSs espalhadas pela cidade e vacine-se. Leve também as crianças e os idosos. A cidade está preparada para aplicar as doses contra sarampo, pólio, influenza e outras doenças. Além da Covid, é claro. A vacinação é a forma mais eficaz de se proteger. Mantenha sua carteira de vacinação atualizada. Saiba mais baixando o app eSaúde SP. A vacinação contra a Covid-19 na cidade de São Paulo não para. Maiores de 30 anos que tomaram a dose adicional há pelo menos 4 meses já podem tomar a 4ª dose. Pais ou responsáveis levem as crianças de 5 a 11 anos para tomar a primeira dose. Adolescentes de 12 a 17 anos tomem a dose adicional. Não se esqueça, maiores de 30 anos tomem a 4ª dose. Mantenham os cuidados de prevenção à Covid-19. Use máscara em locais fechados. São Paulo, capital mundial da vacina. Bom, mas nós falamos do carnaval, mas antes do carnaval tem Réveillon. O Réveillon também foi suspenso. E agora, como é que vai ser esse ano? Já está planejado? Esse ano a gente tem Réveillon na Paulista, super iluminado. Mas deixa eu contar que antes do Réveillon a gente está fazendo um negócio bonitinho. Ah, é? O prefeito está sabendo disso aí. Viu, chefe? Você que vai assistir. Peraí. Quer dizer que é um furo? É um furo. Gostei, foi bom essa. Conta ali. Agora eu vou mandar para o Fabrício para ele ver. Um furo, nem você sabia. Ninguém sabia, um furo de notícia. A gente vai fazer uma programação para o nosso Natal. E o prefeito, ele tem uma visão muito bacana também, muito próxima dessa da descentralização. Ele sempre quer levar a programação para a ponta, ele quer atender as pessoas na ponta. Porque ele é um cara de bairro, ele é um cara muito simples, né, o nosso prefeito. E aí ele falou, bem, como é que a gente vai fazer o Natal esse ano? Enfim, eu estou para apresentar esse desenho para ele, mas é uma ideia muito legal, que a gente vai montar algumas paradas, sabe aquelas que tem na Disney? Que tem paradas bonitas, tarará. Aí é legal, hein? Nós vamos fazer paradas de Natal nas periferias. 8 cantos da cidade, novamente, né, para conseguir atender tipo, leste 1, leste 2, norte 1, norte 2, né? A gente divide a cidade assim, que são os grandes centros das periferias, desses locais,
E a gente vai fazer paradas, só que a gente tem umas atrações culturais também nesse momento. E é bem no período de dezembro, da Semana do Natal, que a gente está naquele clima. E a programação tá lindo, porque a gente está colocando orquestra com funk. Ficou legal, hein? Nossa, eu gracinha essa programação. Secretária é melhor. Vou falar, os secretários vão ficar com... Você é a melhor, Aline. Vou botar ali. Eleita a melhor. Ela é simpática demais, Raul. Não, ela é vibrante, né? Eu acho que o mais bonito dela é a vibração. Ela faz aquilo que gosta, né? O que ela é um sonho que ela está tornando realidade para ela e logicamente para todas as pessoas da cidade. Isso é legal. Não é um cargo de trampolim político que amanhã você é isso, amanhã você está vivendo esse momento. E São Paulo é que ganha, né? Claro, parabéns. Olha, eu gostei mesmo. E você fez outra pergunta, Rô, mas está quase indo para o final do programa. Qual era a outra pergunta que você fez? Bom, nós já falamos... a secretária já falou sobre isso, mas eu queria falar um pouquinho do projeto das esculturas de personalidades negras. Para a gente enaltecer, nós tivemos grandes nomes, né, inclusive como escritores, são personalidades da coletividade negra, né, no Brasil, e muita gente não sabe, até mesmo o pessoal, né, que vem das pessoas, não tem ideia de que tantos negros no Brasil, isso lá atrás, também já foram gente muito famosa e que contribuiu muito para o Brasil também na sua cultura, também na sua escrita. Como é que nós vamos enaltecer essas personalidades da nossa história que ninguém quase conhece? Esse projeto das estátuas de personalidades negras, ele tem, acho que para mim como pessoa, assim, é uma entrega que ela é muito rica, assim, é muito bonito da gente conseguir começar a mostrar para as pessoas um outro ponto de vista, né? Outras perspectivas. E aí que a gente inaugurou esse ano, no final do ano passado para agora, 5 estátuas. Então a gente começou com Itamar Assunção, que foi um grande músico também, aí a gente colocou ali na região da Penha, na frente do nosso Centro Cultural da Penha, porque ele morou ali na região, então ele era um cara dali que as pessoas conhecem. Foi uma inauguração linda, Gilberto Gil foi na inauguração fazer uma fala, porque eles eram amigos, cantaram juntos, gravaram juntos, enfim, foi uma das inaugurações mais bonitas, assim, acho que a primeira tem aquele, o filho vai nascer, né? Mas teve agora a última, por exemplo, que foi em Parelheiros, que foi da nossa escritora Carolina Maria de Jesus, que é a grande escritora de Quarto de Despejo, que é o livro que todo mundo conheceu, que é o livro que que fez com que o mundo, de fato, que ela ficou conhecida internacionalmente por conta desse livro. E por que em Parelheiros? Porque Carolina terminou sua vida ali em Parelheiros, ela morava ali, a filha mora ali. Então, as escolhas dessas estátuas foram muito por conta da relação familiar e afetiva das pessoas com esses espaços. Mas eu gosto muito da gente fazer essa reflexão, né? Porque como começou isso, Raul e Walter? A gente teve um movimento na sociedade ali de querer, na sociedade como um todo, não só na cidade de São Paulo, desse momento de começar a levantar a Black Lives Matter e entender do racismo que a gente tem na sociedade, no mundo, não é de São Paulo, é no mundo o racismo está posto. E aí de começar a agredir estátuas e pedir para retirar estátuas de personalidades abolicionistas, enfim, de pessoas que escravizaram outras pessoas, né? Bandeirantes e tarará, tarará, e que a gente entende que a estátua está ali, né? Entende? Que a estátua está ali para contar uma história. É isso. A estátua representa um momento da história, um acontecimento. O Borba Gato, ele representa um acontecimento, que ele pode não ter sido positivo para mim, ou para o outro, ou para o José, mas ele representa um acontecimento. E o que o nosso erro como sociedade estava ali só deixar uma história. A minha mãe, ela tem um ditado que ele é perfeito. A minha mãe é uma mulher muito sábia. Te amo, Zezé. Que é assim, toda história tem 3 lados. O meu, o seu e a verdade. E aí a gente só tinha um lado contando essa história. Então o que a gente está fazendo é uma ação perene de política pública.
Eu estou colocando ali personalidades negras para contar outra história, para dizer que nós, pessoas negras, não tivemos, além de ter sido no seu passado pessoas escravizadas, porque elas não eram escravas, elas foram escravizadas, elas tiveram outro contexto, de falar que a gente teve a primeira presidente de escola de samba, que foi a Madrinha Eunice, que Ai, falhou de novo. Vamos ver se ela volta. Madrinha Eunice, que é a estátua que está ali na Praça da Liberdade, e a importância de se colocar uma estátua de uma mulher negra na Praça da Liberdade, era um lugar onde as pessoas eram vendidas, as pessoas negras eram vendidas na Praça da Liberdade como escravos. Qual o impacto que isso tem para as pessoas negras, delas se verem nesse lugar, né? Então, a gente está fazendo política pública aqui, a gente está contando o outro lado da história para que a história seja contada pelos três lados, né? Não, eu queria fazer uma sugestão também, porque eu, quando citei grandes nomes da cultura, né, negra, nós temos o Gonçalves Dias, né, que era só não vou dizer que era o príncipe dos poetas, porque nós tínhamos lá o Olavo Bilac, que tem esse nome, né, esse estigma, né. Machado de Assis, que escreveu, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que a gente leu quando era garoto, né? O José do Patrocínio. Então, a minha ideia era justamente... Caiu aqui, emocionado com esses nomes. Emoção que a gente tem, nunca acontece isso, vai acontecer. Deixei até derrubar a câmera, né? Mas são tantos nomes famosos, né, que a gente tem. Eu pensaria... Raul vai ser meu conselheiro, meu curador, ele me deu várias ideias boas. Você viu? Eu vou dar até uma ideia, essa vai ser boa. Por que nós não pegamos alguns dessas estátuas e desses nomes, dessas evoluções ao longo dos anos, e colocamos, por exemplo, no Museu do Ipiranga? São personalidades negras extraordinárias que fizeram parte da nossa história e que poderiam ficar, por exemplo, no caminho do museu, por exemplo, naqueles jardins enormes que tem, essas personalidades poderiam estar ali, com o seu livro, sentada no banco, enfim, seria uma ideia maravilhosa. Porque... Você não viu algumas assim, né? Porque muitas vezes essas pessoas, né, acabam ficando no esquecimento da história, porque você vê que hoje nessa nossa conversa nós estamos falando de personalidades mais do nosso tempo, né? Mas esquecemos personalidades do tempo antigo. Então a gente tem que realmente citá-las. Eu acho, por que não fazer essas estátuas no próprio Museu do Ipiranga? Porque quantos milhares de jovens que vão lá, de crianças, jovens, que vão lá para fazer a visitação no museu. Isso seria uma coisa bonita para a gente ter, né, no nosso jardim, no museu. Seria uma coisa mesmo. Aline, a gente está chegando no final. Raul, acabou rápido. Olha, tá que vendo? Pena, que pena. Dá umas 2 horas para ali. Eu, aliás, vou refazer o convite. Escolha a ação social que você quiser, seja das estátuas, seja do carnaval, pode falar com os queridos assessores, os meninos são umas graças, viu? Conversei com os dois, são muito simpáticos. Né? Inclusive o Fábio Guto. O Guto parece até meu sobrinho, falei para ele. Estou me sentindo em casa ali. Mas diga o seguinte: mande o vídeo para a gente. Ela é muito simpática no vídeo. Ela é muito Coloca na programação da TV. Coloca na programação da TV. Bota na programação. Eu posso usar vocês, é isso então. No bom sentido, ó. Bom sentido, né? Não, mas é isso, vou usar então. Abriu aqui. Pode usar. Melhor você. Todo prazer. Do que o Zamarco, o Fabrício, que é tudo homem, a gente não... Né? O Zamarco, coitado, é um excelente secretário da Saúde, mas é homem. Ele é um gentleman, o Zamarco é um gentleman. Mas eu vou falar para você, não deixa cheio de graça o nosso programa assim, eu gostei. Estava muito carrancudo. Você tem que bom, obrigada. Está no finalzinho, a gente deixa o final, né, Raul? Para você colocar alguma coisa que você terminou não falando, que a gente esqueceu de comentar. Usa aqui o finalzinho para passar teu recado. O que eu não falei? Eu não sei, a gente falou de tanta coisa, né? Falei de tudo, mas eu acho que vale... Não, a gente falou de bastante coisa, mas eu acho que vale, assim... Primeiro, mais uma vez, agradecer, falar que vocês foram super
queridos e gentis comigo, me senti super acolhida, mesmo online. Agradecer muito, e eu acho que o que a gente consegue fazer aqui é uma troca, apesar de vocês serem muito jovens, vocês conseguem aqui me passar... Ganhou. Congela tudo que eu vou parar nesse momento. Congela, guarda aí para a gente repetir isso no programa mais vezes. Vai ficar repetindo sempre essa frase. Mas porque é isso, essa troca bacana que a gente conseguiu fazer aqui, de gerações, e vocês conseguirem me ouvir com muito respeito e carinho, e eu fazer o mesmo com vocês, e conseguir absorver as nossas informações, as nossas trocas, porque no fundo está todo mundo aqui querendo vocês divulgar e comunicar coisas. Ela vai voltar. Voltou. Comunicar coisas positivas para a cidade e a gente aqui na gestão do prefeito Ricardo Nunes fazer políticas públicas positivas. Então, está todo mundo na mesma toada de comunicar coisas boas, de fazer ações positivas e que a gente precisa andar juntos mesmo para que essas coisas se conectem. E vocês são a ferramenta para que a gente chegue lá. Sem vocês, a gente não consegue chegar nas pessoas. Então, muito obrigada pelo espaço. Eu volto mais vezes, que vocês me deram a brecha, eu me espalho. Com todo prazer, está aberto o canal. Ela vai voltar, depois que sai de secretaria, que tomara que demore muito tempo, ela vem para fazer programa. Ela manda bem, manda muito bem. Eu gosto de falar. Olha, está no finalzinho ali, né? Eu te agradeço, Raul. Agradeço a você. A gente vai mandar nossas sobrinhas aí para fazer a virada, você vai ver que as meninas mandam bem, tá? Vai ver que elas são legais. Quero conhecer. Esse é tipo as artistas, sobrinha dos artistas, porque vocês Você já viu isso? De maestro, músico, o que vocês estão fazendo? Já ganhou de novo, viu? Pelo menos tirou uns 20 anos de cada um de nós. Dá para a gente ver uma etapa a mais. Aline, isso é uma graça. Olha, eu tinha certeza absoluta, falei para o Raul, a gente faz várias entrevistas aqui, mas você foi uma das entrevistas mais... já tenho umas 1000 entrevistas, sabe? Mas você é uma das entrevistas mais simpáticas que eu fiz hoje, viu? É verdade, porque todo mundo acaba vendo as pessoas, secretários, tal como políticos, né? Aquele político, aquela coisa rançosa, né? E aqui nós estamos vendo uma pessoa que está se doando pela municipalidade, pela cultura, por aquilo que ela acredita. E isso que é bonito. A gente não está vendo ela como política, né? Uma pessoa na política que está querendo fazer a carreira na política, não sei o quê. Bom, se Deus quiser, a carreira dela vai ser muito boa, vai ser muito bonita. Mas a gente percebe hoje a sinceridade, o coração dela, que ela está colocando a serviço da municipalidade. Isso é extremamente valioso. Muito legal. Olha, Linda, aqui, eu não sei fazer direitinho, mas minha sobrinha faz bem, está meio tortinha aqui. Coraçãozinho, né? Pronto. Isso é uma graça. Vamos encerrar o programa as assim. portas super abertas para você. Aqui está escancarado. Aliás, não tem porta. Televisão não tem porta. Você pode entrar, que é tudo seu aí, você faz o que quiser. Tá legal? Então, tá bom. Gente, obrigada mais uma vez. Obrigada mesmo pelo carinho. Grande beijo para vocês. Obrigado. Tudo de bom. Muito sucesso na sua carreira, na sua vida. Muito sucesso, muita proteção de Deus para você. Obrigada, para nós. Tá esperando o material. Pode mandar que de você eu passo tudo aqui. Tchau. Tá bom. Um beijo. Tchau. Carteirinha cheia de vacina é proteção pra vida inteira. Papai se vacinou, mamãe já foi também, pro neném crescer tranquilo, vacina ele também, com carteirinha cheia, pra poder brincar, tomar toda a vacina pra doença não chegar. Seu filho está com a carteirinha cheia? Traga crianças menores de 15 anos e deixe as vacinas em dia. É até 9 de setembro. Vacine seu filho, a proteção é para sempre. É carteirinha cheia pra doença não chegar. A vacinação contra a Covid-19 na cidade de São Paulo não para. Adolescentes de 12 a 17 anos já podem tomar a dose adicional.
A vacina é a melhor forma de proteção contra o vírus em todas as idades. Pais ou responsáveis, levem as crianças de 5 a 11 anos para tomar a primeira dose. Não se esqueça, agora é a hora da dose adicional dos adolescentes de 12 a 17 anos. São Paulo, capital mundial da vacina. Nesta época de dias frios, precisamos estar preparados. A cidade de São Paulo iniciou a operação Baixas Temperaturas para atender a população em situação de rua. Sempre que os termômetros registrarem 13 graus ou menos, a abordagem e o acolhimento de crianças, jovens, adultos e idosos são reforçados. E você pode ajudar. Ao observar uma pessoa em situação de rua precisando de acolhimento, ligue 156. A ligação é gratuita, 24 horas por dia, de segunda a domingo. Prefeitura de São Paulo.